Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu venho aqui hoje para trazer, em mais um nosso programinha aqui da Beatles School Audio Show, trazer novidades que eu ando cavucando sobre o que deve ser lançado no final desse ano, porque talvez será grande coisa para nós Beatlemaníacos, né? Eu recebo de vez em quando, meus amigos, alguns e-mails, ou às vezes mensagens no Instagram, e eu fico realmente chocado que há algumas pessoas que me seguem e essas pessoas elas têm realmente algumas informações privilegiadas. Por exemplo, vou contar para vocês aqui. Eu sempre, em todos os últimos lançamentos dos Beatles, desde que eu criei a Beatles School, sempre, eu não vou dizer o nome, logicamente, mas sempre aparece um rapaz no meu Instagram, que ele vai lá nas mensagens e ele me manda um link, e o link geralmente é ah, o livro Get Back, né, aquelas gravações todas ali do Let It Be, né, e o Revolver eu recebi pelo menos 2 ou 3 semanas antes do lançamento, e foi assim também com Abbey Road e qualquer lançamento do Paul McCartney 3 ou qualquer coisa do Ringo que ele lança, né, esses EPs. Então eu sempre recebo bem antes esse tipo de coisa e eu sempre fico fascinado porque essas pessoas elas não me permitem citar o nome nos vídeos, né? E elas também não permitem que eu comente com outras pessoas quem elas são. E quando eu pergunto como elas conseguem aquilo, é porque conhece alguém dentro da, 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 da do maquinário Beatle ali de lançamentos, né? Eu recebi aqui ontem de um amigo, esse aí eu posso falar que é o Marco, foi o mesmo que me mandou aquelas documentações ali contando toda a história do projeto de Freezer Bird e Real Love. Ele me mandou aqui um e-mail de um fórum. Existe um fórum do Steve Hoffman, né? E lá tem um fórum de discussão sobre os Beatles. Esse fórum existe há mais de 10 anos e há diversas pessoas do mundo Beatle que perambulam por esse fórum e soltam algumas coisas. Lógico que as pessoas que participam ali do fórum, eles têm ideia de quem sejam essas pessoas, né? Mas há um que eu gostaria de citar aqui, que é um cara chamado Mike Carrera, né? Que é Carreira, né? Mas provavelmente ele deve ser americano ou inglês, então Mike Carrera deve ser a pronúncia do nome dele, né? E então ele mandou uma mensagem, e esse cara é o que eles chamam de o maior insider ali nesse fórum, né? É o cara que toda vez que ele falou alguma coisa, a coisa aconteceu. Então todo mundo confia muito, muito na opinião dele, nas coisas que ele fala, e ele costuma dar dicas. Ele costuma dar dicas, colocar pistas, né? A primeira pista que as pessoas notaram foi que ele mudou a foto do perfil dele, né? Do avatar dele. Ele colocou uma foto daquela varanda ali da Manchester Square, que os Beatles tiraram foto em 1963 para o Please Please Me, e também foi de um EP dos Beatles, né? E mais tarde seria a foto da coletânea vermelha, da coletânea azul, e logicamente em 1969 foi as fotos que o John Lennon teve a ideia deles reproduzirem aquela foto de 63, mas em abril, maio de 1969, né? E é a capa do álbum Get Back e também do documentário. Mas então, vamos aos fatos, né? Palavras desse Mike Carrera que eu vou aqui traduzir livremente, né? Ele fala: parece que haverá múltiplos projetos para relançar algumas coisas em física, em diferentes mídias e formatos digital. Aí ele coloca entre parênteses, coloridas, sim, né? Para este ano ainda com wide stereo e Atmos mixes e talvez, né? Que foi tudo isso criado com essa coisa da inteligência artificial, que eles continuam batendo nesse nome, né? Para as gravações mais antigas dos Beatles. Essa é a minha opinião, ele fala, né? E assim sendo essa tecnologia corrente, eles já tinham começado isso no Revolver, né, para fazer os mixes do Revolver, como a gente sabe, né? E ele comenta, e há também uma campanha lá dentro para aumentar as vendas, né, e colocar os Beatles no topo novamente com essa nova música, que muito provavelmente deve ser Now and Then, né? Mas ainda a gente não sabe onde que Now and Then vai caber aí nesses projetos que estão vindo aí, e essa é a parte legal disso aí, né?
Então, esses aí são os dizeres desse cara, né? E aí ele vai e muda, desculpa, ele muda a foto do perfil dele para essa foto da varanda de Manchester Square sem os Beatles, né? Uma foto vazia, né? Então, meu amigo falou aqui, o Mike Carreira é o principal insider do fórum do Steve Hoffman. Eu tenho quase certeza que ele trabalha em Londres no escritório da Apple Records, na Universal, né, que trata dos lançamentos dos Beatles. É uma coisa que todo mundo ali acha no grupo, não é só o meu amigo não, tá, meus caros? E ele falou que eu leio os posts dele no fórum desde 2017, quando apareceu o box do Sgt. Pepper, né? E o cara sempre quente com as informações dele. Ele dá informações valiosas sobre o produto que vão ser lançados todas essas informações elas se concretizam nos lançamentos. E ele sempre sem entrar em detalhes que possam prejudicar qualquer lançamento e a si próprio, logicamente, né? E tem essa coisa aí dessa foto aí, né? Então, as pessoas estão especulando muito, porque com a mudança da foto, pode ser, tá, meus queridos? Pode ser que ele esteja falando, lógico, do álbum Please Please Me. Aí, pô, né? Como ele comentou que seriam gravações mais antigas, poderia ter vindo aí sobre o Please Please Me, né? Uma outra coisa também que, como ele citou a palavra colorido, e, meus queridos, cor a gente vai ou no álbum branco, que é a ausência dela, né? Ou a gente vai para a coletânea vermelha e para a coletânea azul, que esse ano, em abril, fez 50 anos. Né? Ela é de 1973, ela foi uma ideia, na época, ela foi uma ideia do Alan Klein. Né? Já era o último, se não me engano, foi o último projeto que ele teve com os Beatles, né? Porque naquele ano ali todos os outros três iriam ao longo dos meses cortar relações com Alan Klein ali em contratos. Ele pararia de representar os Beatles, né? Então o pessoal, o meu amigo aqui fala que muita gente grande do universo dos Beatles eventualmente posta alguma coisa nesse fórum com nomes que não são verdadeiros, né? Mas isso tudo é boato, né? Pois o Mike Carreira, que sabe bem o que vai ser lançado neste ano, colocou aquela foto do seu avatar e falou sobre o uso da ferramenta mal, né, cara, que a gente anda falando tanto nas gravações iniciais dos Beatles. E tanto o álbum vermelho, né, quanto o Please Please Me tem gravações iniciais. Vale lembrar, meus caros, que se for um relançamento, vamos supor um box da coletânea vermelha e da coletânea azul, o pessoal tá falando, talvez aí venha um EP verde com Freeze Bud, Real Love, Now and Then e All for Love, Grow Old With Me, quem sabe, né? As gravações ali da década de 90, né? Que Now and Then vai vir, eu acho que é meio consenso geral, meus queridos. Mas como que Now and Then? Porque eu toquei nesse assunto há alguns dias de talvez Now and Then trazer o projeto Anthology de volta, né? Com a imagem melhor, né? Com bônus e mais filmagens que eu expliquei nesse penúltimo vídeo, se eu não me engano, né? Então criou-se, logicamente, não sou só eu que tive, qualquer Beatlemaníaco que estuda sobre os Beatles e lançamentos e tal, e tenta achar um padrão e pistas, acabou caindo nessa, né? De tipo assim, pô, pode ser uma anthology, porque não, a Then tá muito atrelada àquelas gravações, né, dos anos 90 ali, aquelas gravações dos anos 90, elas tinham contexto, era o anthology, era a série anthology. Então, eu acho muito complicado de... Agora dando uma viajada, tá, meus queridos? Deixa eu viajar. Viagem comigo, viagem comigo. Você pegar Now and Then para ser o carro-chefe, para trazer, por exemplo, a coletânea azul, a coletânea vermelha, ou para puxar o Anthology. Como falaram ali em cor geralmente vem em vinil, né? Então talvez um box aí com todos os singles do One, né? Mas isso já foi lançado. Colocaram capas do mundo inteiro. Eu não tenho isso não, porque foi caríssimo, né? Também teve recentemente, foi muito caro, mas foi esgotado, foi aquela caixa de luxo de todos os singles do Paul McCartney, né? Então, quem sabe eles não vão lançar uma caixa de singles aí, né? Lógico que eles vão disponibilizar isso também aí em streaming, né? Mas eles fazer uma mídia física aí cada disquinho com uma cor e para quem gosta disso aí, para ter esse lado, né? Porque eu sempre falo, colecionador de Beatles, a gente tem várias camadas, tem gente que fica louca por isso aí. Eu não fico, para mim seria eu ficaria um pouco desanimado, mas o meu interesse mesmo é sobre Now and Then, né? Qualquer coisa que for relançada. Eu falei que alguém na Apple comeu mosca, que a gente fala, tipo, se fez uma cagadinha, né? Porque Hey Jude, The Ballad of John Yoko,
o lado B de Revolution ou do Brown Shoe, algumas músicas não receberam esses remixes do Giles Martin. E muita gente me lembrou, e isso é que eu mais gosto disso aqui, porque as pessoas escrevem nos comentários e eu não tenho problema nenhum em ser corrigido, meus queridos. É assim que a gente aprende. E muita gente falou comigo, Gilvan, você está esquecendo. Porque a coletânea One ela foi lançada em 2000, depois em 2011 e depois em 2015. Quando ela foi em 2015, ela foi remixada. Não as 3 primeiras músicas que eram em mono, que era Love Me Do, From Me To You e She Loves You, mas todo o restante foi remixado. Então, existe um remix de 2015 de Hey Jude, de Ballad of John Yoko, de Lady Madonna, né, que não apareceram nessas versões de luxo, que eu também já fiz um vídeo sobre isso. Essas versões de luxo que foram lançadas desde 2017 para cá. Né, eles fizeram de Strawberry Fields e Penny Lane, mas eles parece que esqueceram algumas outras musiquinhas aí, como Lady Madonna e The Inner Light, Hey Jude e Revolution, Ballad of John Yoko e Old Brown Shoe, né, e algumas outras. Então ficou... As pessoas consideram, mas é verdade, 2015 é um remix, né? O remaster foi feito em 2011 e um remix em 2015. Então foi feito de Hey Jude. Então eu estava errado lá no meu vídeo, não há problema nenhum nisso, né? Mas eu ficaria um pouco desapontado que se viesse, Now and Then, viesse puxando uma coletânea de greatest hits, entendeu? Eu ficaria, mas é a opinião minha e também a gente não sabe de nada, a gente está só conjecturando. Então pode ser também que tenha alguma coisa a ver com Please Please Me, mas novamente eu acho que Now and Then não tem nenhum contexto aproximado com Please Please Me, né? Então o fato desse Mike Carrera ter mudado a foto dele lá para essa coisa da Manchester Square, aquela varanda da Manchester Square, pode ser nada ou pode ser alguma coisa. Dizem os entendidos ali que é alguma coisa, que ele deixa pistas, né? Então é isso aí. Ele colocou também entre parênteses essa coisa de cor, né? Color, yes, ele fala, né? A few things in different physical color, yes, and digital format this year. In wide stereo and TMOS mixes, maybe. É o que ele fala. Então, meus queridos, é o que eu tenho para hoje, né? Eu fiquei um pouquinho desapontado, mas o que é legal também é que nesse fórum muita gente veio falar também do Anthology, que deveria ser o Anthology, papapá. Só para finalizar aqui, eu fiquei muito feliz que o dono do canal, Parlogram Auctions, ele fez um vídeo muito parecido com o meu, logicamente, que um número de views muito maior, o que é interessante, né? Ele tem menos membros do que eu no canal, assim, de inscritos, né? Ele tem 40 mil, eu tenho quase 51 mil, né? Mas os vídeos dele têm muito mais views porque é em inglês e espalha pelo mundo inteiro. Eu continuo batendo na tecla aqui que cada um no seu quadrado. Eu prefiro fazer meus vídeos em português, apesar de eu poder facilmente fazer os vídeos em inglês, né? Mas eu gostei muito que ele usou uma expressão chamada de educated guess, que seria uma adivinhação, mas com conteúdo, né? Com a pessoa, porque não é muito difícil uma pessoa que estuda sobre os Beatles atrelar na One Dema, o projeto Anthology, a gente dar uma viajada e achar que fazer o que com a Anthology, né? Relançar aquilo tudo ali com um som melhor, né? Mas aí bate no problema que o Anthology, metade do Anthology 2 e todo o Anthology 3, a gente já tem muita coisa no Sgt. Pepper, no Álbum Branco e no Abbey Road, e também do Let It Be, de outtakes, né? Então, sei lá, não seria muito legal, não seria interessante ali no início, né? Mas a gente tem tanta coisa ainda, né? Agora, para finalizar, né? As pessoas estão esquecendo uma coisa que é muito importante. Quando o Peter Jackson, durante suas entrevistas no Get Back, da época do Get Back, do documentário, ele falou que ele tinha um outro projeto com os Beatles e que não era sobre documentários, era usando essa inteligência artificial, essa coisa de remover tal, ainda não foi lançado. Então vai saber se o Peter Jackson também não está no meio disso aí, né? Vamos ver. Pode ter aí o Star Club, pode ser dar uma limpada ali nas gravações da BBC, que seria bem legal, né, e tal, equalizar aquilo tudo ali, fica maravilhoso, limpar, né, e também muitas coisas ao vivo, né. Há um boato sobre o show que eles nunca deram, né, e que seria talvez uma limpeza em shows dos Beatles, como Shea Stadium, Budokan,
O show da Suécia foi muito bem gravado. O show no Olímpia, em Paris, em 65, não em 64, 65, tem um som muito legal. Tanto é que usaram a Hard Day's Night no DVD One, né? Até a cena de A Hard Day's Night, lá da música A Hard Day's Night. Eles escolheram o show no Olímpia. E ele tem todo, eu acho que você até encontra no YouTube. Né? Mas muita coisa agora para uma piadinha final. Muita gente está falando que talvez seja um novo box do Two Virgins, o Two Virgins Naked. O pessoal lá nos Estados Unidos gosta de uma brincadeira. Meus queridos, um abraço, tudo de bom. E eu sabendo alguma coisa, eu ficando sabendo, vocês sabem que eu volto aqui para contar tudo para vocês. Um grande abraço